Olá, turma, tudo bom? Gente, hoje eu vou fazer um vídeo aqui para vocês explicando um pouquinho sobre a segunda e a terceira fase da Revolução Francesa. Lembrando que nós já começamos a estudar esse assunto no período aí que antecede a quarentena, e aí hoje eu vou aprofundar um pouquinho com vocês esse assunto e falar de períodos ainda da Revolução que eu não havia comentado. Bom, para falar da segunda e da terceira parte, eu vou relembrar vocês da primeira, tá bom? Então nós falamos que a Revolução Francesa ela é dividida em três períodos. O primeiro período é conhecido como o período da monarquia constitucional, que é o momento que já foi discutido em aula, no qual os revolucionários franceses tomam o governo da França e obrigam o rei Luís XVI, aquele monarca absolutista, aquele monarca autoritário, a assinar uma constituição. E essa constituição vai limitar os poderes do monarca. A partir do momento que ele assina a Declaração dos Direitos do Homem e Cidadão, vai caber para o seu governo somente o papel do executivo, de administrar a França. Bom, o rei Luís XVI, que era um rei autoritário, acostumado a ter muito poder em suas mãos, não vai aceitar essa condição. Ele vai tentar fugir da França, vai ser interceptado no meio do caminho e vai acabar sendo julgado no Tribunal Revolucionário. Tá? Eu trouxe aqui uma imagem para mostrar para vocês. Então esse aqui é o Tribunal da Revolução. Dentro desse tribunal, o rei Luís XVI e sua esposa Maria Antonieta foram condenados à morte, tá bom? Enforcamento. Quando termina esse período, gente, quando acaba a monarquia constitucional, a França vai repensar sua forma de ser governada. Ninguém mais vai querer um rei, um monarca absolutista para governar a França. As ideias iluministas do John Locke, do Voltaire, do Rousseau, estão cada vez mais fortes, cada vez mais latentes na sociedade francesa. Então agora, a partir desses novos ideais, eles vão buscar uma forma de governo mais participativa. Essa forma de governo mais participativa, ela vai ser o parlamento. Tá? Então os franceses, a partir deste período, da segunda fase da Revolução, vão criar o que é chamado de parlamento. Esse período vai de 1792 até 1795. Eu vou contar sobre os pontos positivos e sobre os pontos negativos que ocorreram durante este governo. Deixa eu mostrar para vocês aqui um pouquinho do parlamento. Então essa aqui é uma imagem, uma pintura do parlamento francês. Uma coisa bem bonita de se ver, né? Gente, não era assim, tá? Na prática. Era uma gritaria, era uma balbúrdia. As pessoas precisavam ser separadas de um lado para o outro, porque senão, literalmente, às vezes acontecia alguns conflitos físicos. Sentados sempre à direita, tá? Espero ter acertado aqui. Sempre à direita, gente, ficavam os gerondinos. Os gerondinos, eles defendiam o seguinte, que a alta burguesia, ou seja, a classe rica da sociedade francesa, e a antiga nobreza, que foi derrubada durante a Revolução, que esse grupo deveria governar a França. Então eles queriam manter os privilégios da elite, tá bom? E eles eram contrários ao sufrágio universal, ou seja, a extensão do direito de voto a todos. Na parte central ficava um grupo conhecido como o Pântano, tá? Ou o centro, né? Então o Pântano era o grupo que ficava ao meio, e esse grupo, na verdade, ele ficava como se fosse um pêndulo. Na hora que a direita ia conquistando seu espaço dentro do parlamento, eles se aliavam à direita. Na hora que a esquerda ia conquistando seu espaço, eles se aliavam à esquerda, tá bom? Então sempre buscavam usar da política para seu benefício próprio. Não tinha uma ideologia clara, uma ideologia definida.
Bom, e à esquerda ficava o grupo conhecido como o grupo dos Jacobinos, ou também o grupo da montanha. Esse grupo, gente, representava os camponeses, os trabalhadores das fábricas, e eles defendiam a igualdade de direitos e condições básicas para todos os franceses, ou seja, que o governo custeasse com um pouco da vida dos franceses, tá bom? Então, basicamente, era assim que ficou, foi dessa maneira que ficou organizado o governo francês do período da segunda fase da Revolução Francesa. No começo, os jacobinos conseguiram vencer as elites e conseguiram impor sua política sobre a classe elitista da França. E coisas interessantes aconteceram neste período. Vou citar algumas para vocês. A criação de uma constituição, de uma lei maior na França, com direitos sociais, tá? Ou seja, o amparo feito pelo governo àqueles que tinham necessidades de alimentação, precariedade na sua condição de vida, o voto universal a todos os homens maiores de 21 anos, então um ponto muito importante desse período, e as antigas terras pertencentes aos nobres foram para as mãos dos camponeses, e eles podiam utilizar essas terras de forma coletiva, plantando e colhendo. Outra coisa muito legal deste período foi o fim da escravidão nas colônias. Então os jacobinos defendiam a bandeira da liberdade, e como assim eles vão ser livres na França e vão ter escravos em outras regiões do planeta? Então isso é inaceitável. Então os jacobinos defendiam também o fim da escravidão nas colônias. Tudo isso aconteceu durante este período. Então são pontos positivos. Agora eu vou falar sobre um ponto negativo que aconteceu no ano de 1793. E talvez acabou com esse espírito da liberdade, da igualdade, da fraternidade desenvolvida aí na Revolução Francesa. O que foi criado em 1793, gente, foi a Lei dos Suspeitos. Tá? Então, essa Lei dos Suspeitos era o seguinte: qualquer pessoa que fosse considerado como um antirrevolucionário, como uma pessoa de oposição ao regime parlamentar francês, poderia ir para um tribunal. Então, digamos, eu suspeito que uma pessoa está articulando contra o governo francês. Simplesmente, eu poderia pegar essa pessoa e indicar ela como um suspeito de antirrevolucionário. E aí, então, ela seria julgada por esse tribunal. Como era um momento de muito calor ali, de muito frenesi, as pessoas não paravam para pensar muito, para analisar os fatos. E muitas vezes, quem ia parar nesse tribunal acabava sendo, sem sombra de dúvida, guilhotinado. Foram 16 mil pessoas guilhotinadas durante esse período aí na França. Então essa lei, que era para ser usada como uma lei para punir os antirrevolucionários, aqueles que queriam a volta da monarquia, por exemplo, acabou sendo usada como uma lei para derrubar os inimigos políticos. Então os jacobinos usavam essa lei contra os girondinos, e os girondinos usavam essa lei contra os jacobinos. Tá? Então acabou que, na verdade, virou um período conhecido como a fase do terror. Tá? Então, um período aí de muita violência, de muito medo. A ideia da liberdade de expressão, liberdade de pensamento, acaba caindo por terra nesse período. Porque se você for considerado um antirrevolucionário pelas suas ideias, você vai parar na guilhotina. Então as pessoas acabavam morrendo de medo de irem parar na guilhotina. E aí isso foi sufocando a Revolução Francesa. Bom, no final desse período, gente, a elite francesa vai conseguir tomar o governo. Então os girondinos, que representavam a direita do parlamento, eles vão criar uma reunião à escura, e essa reunião eles vão chegar primeiro dentro do parlamento. Chegando primeiro dentro do parlamento, eles vão votar antes que tivesse uma maioria de jacobinos aqui. Eles vão votar o fim do voto universal e vão votar a criação do voto censitário. Como funciona isso?
O voto de quem tem terras, de quem tem bens, tem validade de 3 pesos. E o voto de quem não tem bens e de quem não tem terras acaba valendo apenas 1 peso. Nessa condição, é lógico que os girondinos passaram a ganhar tudo dentro do parlamento. E aqueles jacobinos da esquerda que defendiam os camponeses, que defendiam as classes mais baixas, acabaram sendo afogados, tá? Ou seja, tiveram suas vozes caladas. Então a elite passa novamente a imperar no governo francês. Isso acontece no finalzinho do período que é conhecido como período parlamentar. É uma coisa interessante. No começo da Revolução, líderes da esquerda indicavam líderes da direita para a lei de suspeitos. Quando a situação inverteu, os líderes da direita começaram a indicar líderes da esquerda como suspeitos de antirrevolucionários. Então, assim, muitos homens importantes como Danton, Robespierre, acabaram indo parar na guilhotina. Ou seja, defensores da República Francesa, que muitas vezes também acabaram abusando dos seus poderes e foram parar no tribunal. Então foi um momento ali conhecido como um momento de terror. Esse período vai marcar o fim do parlamento francês e o início de uma nova era que é chamada de diretório. Diretório é a terceira parte da Revolução Francesa. Tá bom? Gente, como funciona esse período final da Revolução Francesa? Já não é mais uma ideia de igualdade. Tá bom? Agora, a elite vai passar a controlar a sociedade francesa. Primeiro, a alta burguesia vai manter o controle da sociedade francesa. A anulação das conquistas sociais, ou seja, dos direitos sociais, a ideia do fim do voto universal, o retorno da escravidão nas colônias, e a anulação do édito do preço máximo. Tá? Então, assim, durante o período dos governos da esquerda, dos jacobinos, eles conseguiram criar um teto para o valor dos produtos básicos de alimentação. E aí, quando a burguesia da direita toma o governo francês, eles vão derrubar essa lei. Então, a especulação aí, os juros, a inflação vai aumentar novamente dentro da França. Acaba que esse governo passa a controlar fortemente a população francesa. Cada vez mais a elite vai se beneficiar desse novo governo. Então as leis vão ser para valorizar os grandes empresários, vão ser para valorizar os burgueses, os grandes comerciantes. A ideia da propriedade privada vai ficar cada vez mais forte dentro do governo francês e a população vai ser rapidamente esmagada. Tá? Então, novamente, a elite passa a controlar a França. No começo, antes da Revolução Francesa, era uma elite de sangue, uma elite da nobreza, e agora vai ser uma elite financeira, tá? Uma elite de poder econômico grande, que é a alta burguesia, que vai passar a controlar a sociedade francesa. Esse período eu entendo como o fim da Revolução Francesa. A Revolução Francesa, os ideais de liberdade, os ideais de igualdade de direitos vão sucumbindo, né? E os ideais da elite, os privilégios da burguesia passam a tomar o cenário político da França. Tá bom, galera? Então, basicamente, essa é a segunda e a terceira fase da Revolução Francesa. Espero que o vídeo tenha ajudado vocês a entenderem o assunto. O professor está aprendendo a fazer isso ainda, então vá com calma aí, tá bom? Valeu, gente. Até logo.